Meus amigos, bem-vindos. Vamos lá. Essa semana temos muito a caminhar. E, dentro disso, voltando ao nosso curso de orgânica, que é um conteúdo pesado que cai na prova, vamos trabalhar com a ideia de isomeria. Legal? Vamos trabalhar com a ideia de isomeria. Só fazer um pequeno ajuste aqui. E vamos nessa. Quando a gente fala de isomeria, nós falamos de compostos semelhantes. Quer ver? Olha que legal. Eu tenho aqui CH3, CH2, CH2, C, dupla O, OH. Nós sabemos que esse ácido é o ácido o quê? Ácido carboxílico, porque tem um grupo carboxila. Ele é o ácido butanóico. Que ácido é esse? É o ácido que está lá no ranço da manteiga. Legal? Se a gente for analisar a fórmula molecular desse composto, o que a gente tem como fórmula molecular? A gente vai ter isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, C4, H, 5, 6, 7, 8. H8, O2. Quimicamente falando, olha a pergunta. Esse ácido, quimicamente, que tem um ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade que o caracteriza. Lembra, densidade é a propriedade específica da matéria. Lá do início do nosso curso. Propriedade específica da matéria. Toda substância tem a sua. O conjunto de ponto de fusão e ebulição também é característico de cada uma das substâncias. Não existe outra substância que vai ter o ponto de fusão e ebulição do ácido butanóico. Presta atenção, então, agora. Ácido butanóico. CH3, CH2, C, dupla O, CH3. Vem aqui comigo. Repara. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos hidrogênios? 2. É o mesmo composto. Também é o ácido butanóico. Repara na função. Não é o ácido butanóico. Esse cara aqui é o propanoato de metila. É um éster. E os ésteres são aromas artificiais. Vem cá. Os compostos são diferentes. Tanto é que se você pegar aí sua biblioteca de Alexandria, que é o seu celular, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, como características físicas que identificam esse composto, são completamente diferentes do que essas propriedades físicas desses compostos. Então, aqui, o ponto de fusão 1 vai ser diferente do ponto de fusão 2. O ponto de fusão de ebulição 1 vai ser diferente do ponto de ebulição 2. A densidade do ácido butanóico é diferente da densidade do propanoato de metila. Então, meu povo, o que nós temos aqui?
compostos completamente o quê? Diferentes. Compostos diferentes. Porém, eles apresentam a mesma fórmula molecular. Porém, eles apresentam a mesma fórmula molecular. Por serem compostos diferentes, tanto na estrutura, na função, nas propriedades físicas, por serem compostos diferentes, mas por apresentarem a mesma fórmula molecular, eles são chamados de isômeros. Então, o ácido butanóico, sim, é isômero do propanoato de metila. Como? São compostos completamente diferentes, apresentam propriedades diferentes, tanto físicas quanto químicas. Porém, possuem a mesma fórmula o quê? Molecular. Então, o que é isomeria? Isomeria é uma propriedade entre compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Isomeria é uma propriedade existente entre compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Legal? São compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. E aí você pode me perguntar, professor, só tem esse caso? E eu vou te falar que não. Olha só, não tem só esse caso, tem vários casos de compostos que apresentam estruturas diferentes e a mesma fórmula molecular. A isomeria é um campo grande de análise. É, professor? É. Quem quiser dar um print aqui na tela. Entender um conceito de isomeria? Se todo mundo entender o conceito de isomeria, vai ficar fácil. Porque a gente vai buscar compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Vai ser isômero. Mas vai ser isômero de quê? É aí que vai estar a nossa luta. Para identificar isômero do quê? Vamos lá? Podemos ter a isomeria se divide em dois grandes planos, dois grandes grupos. A isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana quer dizer que a diferença dos compostos vão estar no mesmo plano espacial, no mesmo eixo espacial. Enquanto que a isomeria espacial, lógico, vai estar em posições diferentes no espaço. Professor, mas se tem o mesmo composto com posições diferentes no espaço, isso já vai me dar
propriedades diferentes para aquele composto? Sim. Se eu tiver um rearranjo dos ligantes dentro daquele mesmo composto, eu vou ter propriedades físicas e propriedades químicas completamente diferentes. Legal? Completamente diferentes. Como assim? Vamos lá. Isso aqui vai ser identificado no espaço. No espaço. Vai ser identificado nas ligações. Geometria espacial se subdivide em geometria, isomeria geométrica, isomeria óptica ou ótica. Legal? A plana. Temos vários tipos. Nós vamos ter isomeria de cadeia, isomeria de posição, metameria, isomeria de função e vamos ter tautomeria. Legal? São os tipos de isomeria plana. Então, vamos buscar compostos diferentes. Aqui é o mesmo composto que vai ter dois rearranjos no espaço, na geométrica, dando isomeria cis e trans. Na óptica, é o mesmo composto que vai sofrer um desvio da luz polarizada. E essa luz polarizada, quando bate no composto, vai se desviar para a direita ou para a esquerda, dando o levógero, o isômero levógero e o destrógero. Também podendo ser representado por mais destrógero e menos o levógero. Mais e menos. Então, qualquer bula que você pegar de remédio, tiver um maisinho na frente, esse maisinho na frente e depois a nomenclatura, esse maisinho está me falando de isomeria óptica. Legal? Desviou a luz para a direita. Menos, desviou a luz para a esquerda. Isso é importante. Cara, lógico que é. Você já viu falar no caso da talidomida? Talidomida é um remédio de enjoo de estômago. Década de 70, 60 e 70. O remédio de enjoo para as grávidas, tálido, com a base de talidomida, era o mais vendido. Aí, a empresa que fabricava sabia que durante a produção eu produzia os dois isômeros, o levógeno e o destrógeno. O que tinha ação de combater a acidez estomacal era o destrógeno. Então, ela fazia a separação da mistura. Na hora que eu vou produzir lá, então, o composto, a talidomida, eu produzo tanto o isômero D quanto o isômero L. E depois disso, eu vou ter que pegar essa mistura, submeter à luz e separar só as que desviam a luz para a direita. Quando a amostra estiver desviando a luz 100% para a direita, eu tenho uma amostra pura do composto que faz a atividade química que eu quero, que é combater a dor do estômago. Então, eu pego essa parte J para a fabricação do remédio. A fabricante não fez a separação dessa mistura racêmica. Não fez a separação dessa mistura racêmica. Quando ela não faz essa separação da mistura racêmica, o que vai acontecer? O que acontece? Vai acontecer o seguinte. Foi tanto o composto que combate a
dor do estômago quanto o composto que não combate a dor no estômago. Sabe o que fazia a parte que não combate a dor do estômago? Promovia mutações genéticas nos fetos. Então, na década de 70, nasceram várias crianças com deformações genéticas. Braço encolhido, perna encolhida. Legal? O que mais? Tem a foto no Google de um menino que nasceu com um olho na testa, só igual o Ciclope. E acabou. É isso. Legal? É isso. Não tem por onde nem para onde fugir. Tá certo? Não tem para onde fugir. Deu alteração genética nas crianças e as crianças nasceram deformadas. Essa empresa farmacêutica teve que dar todo o suporte a várias grávidas durante várias gerações, porque no início da década de 70 e 60, fim de 60 e 70, não tinha, inclusive, nem controle de medicação. Tinha lá, prazo de validade, pronto, acabou. Mas não se existia o rastreamento do medicamento. Cara, para você ver o absurdo, até hoje, nem todo alimento que a gente consome é rastreado, desde a sua produção até o consumo final. Imagina medicamento. Medicamento, depois de vários acidentes, vários problemas de produção, foi montado um mecanismo de rastreamento do lote, da distribuição, para onde vai, para onde foi, quem comprou. Mas até então não tinha. Não é nem quem comprou, aonde foi vendido. Até então não tinha, não se existia isso. Olha o perigo. Olha o perigo disso, gente. Uma coisa extremamente perigosa. Legal? Uma coisa extremamente perigosa. Viu a importância de se saber separar e identificar o isômero? Aqui, cara, na isomeria geométrica. Cara, o isômero, eles têm diferenças. Apesar de serem derivados do mesmo composto, só a posição no espaço, um isômero vai ter um maior ponto de ebulição, o outro vai ter maior ponto de fusão. Um isômero é polar, o outro é apolar. Legal? Todo isômero cis é polar. Todo isômero trans é apolar. O isômero de maior ponto de ebulição é o cis. De fusão é o trans. E por aí vai. Legal? E por aí vai. A gente tem essas diferenças entre cis e trans dos compostos. Então, dependendo para aquilo que eu quero. Tá? Outro caso muito interessante do óptico é, você sabia que no seu corpo você produz ácido lático? Gente, ácido lático resíduo da parte da obtenção de energia no teu corpo, ATP, quando você está fazendo muito exercício. E aí, quando você consome todo o oxigênio daquela parte do organismo, no músculo, o organismo vai promover uma nova ação de buscar energia, buscar ATP. E nesse processo de glicólise, legal? De fermentação para buscar ATP, o que acontece? Tem a liberação do ácido lático. E o ácido lático, quando liberado em altas concentrações no músculo, causam cãibra. Pedro e Vitor, vocês já jogaram bola. Quando se joga bola, muitas vezes, muito esforço, você sente cãibra. Legal? Você vai sentir cãibra. E é essa a história da cãibra, porque foi produzido ácido lático no seu músculo. Mas você quer saber outro lugar que tem ácido lático e você não passa mal ao ingeri-lo? No leite. O leite tem ácido lático. Sacou? O leite tem ácido lático e não traz problema algum. Algum. Tá certo? O ácido lático. O leite do ácido lático. Por quê? Porque um é bestrógeno, o outro é levógeno. Cada um no seu lugar. Você sabia que o seu corpo, como resíduo do seu metabolismo, produz ácido lisérgico? O que é o ácido lisérgico? É o LSD. E, bicho, todo dia tu fica doidão?
Ah, tô vendo um dragão voador. Ah! Não, bicho. Porque o ácido lisérgico produzido como resíduo do metabolismo no seu corpo não é alucinógeno. Porque é um dos tipos de isômero. Agora, o outro tipo de isômero que não é um produzido no seu corpo é o que causa alucinação para você ver o dragão vermelho, olhar o sinal do trânsito pá, e ver o dragão vermelho. Aliás, o ácido lisérgico, o LSD, esse que causa alucinações, quando você ingere, ele é lipossolúvel. O que quer dizer isso? Lipossolúvel. Quer dizer que ele pode se solubilizar na gordura. Legal. Pega um carinha gordinho como eu, o ácido lisérgico, se um dia eu consumir esse negócio, pode ficar lá nessa célula de gordura. Massa não me deixou doidão porque ela foi absorvida pela gordura. Nunca mais usei. Anos depois, 5 anos, 10 anos depois, bicho, você está lá dirigindo seu carro normalzinho, para no sinal do trânsito, e aí você está fazendo o regime, sacou? E aí, durante o regime, você plá, quebra aquela célula de gordura, porque gordura é reserva energética. Tudo bem? Gordura é reserva energética. E aí, o que ia acontecer? Pá, quebrou aquela célula de gordura. Maneiro. O LSD roda no meu corpo e eu tenho uma alucinação. É o tal do flashback. Isso é chamado de flashback. Aí o sinal de trânsito vermelhão vira um dragão querendo me engolir, aquela coisa toda. Não que eu tenha passado por isso. Nunca passei por isso, galera. Mas eu estou só supondo, ok? Fora isso, eu tenho altas isomerias da parte plana, onde simplesmente mudar a posição de um radical muda completamente as propriedades físicas daquele composto, consequentemente, as aplicações químicas e biológicas. Olha que loucura! Então, é importante eu identificar se existe isômero para aquele composto e se existe, qual o tipo de isomeria, é muito importante. E hoje, o que a gente vai fazer? Hoje, a gente vai trabalhar com a isomeria plana. Na outra aula dessa semana, que eu peço para que vocês se agendem, vai ser uma aula pela manhã, na sexta-feira. Legal? Nós vamos ter a isomeria o quê? Espacial. Tudo bem? E guardem o sábado para mim. O sábado é meu. Porque vamos ver o top das galáxias do Enem. Reações orgânicas. E segunda-feira, fechamos orgânica com propriedades dos compostos orgânicos. Então, se reserve. Vamos lá? Vamos, então, agir na isomeria plana para você identificar? Você vai identificar aqui para mim se é de cadeia, se é de posição, se é metameria, se é de função e se é ou é tautomeria. Vou explicar de uma por uma. E você vai ver que isso não é difícil. Não é difícil. De maneira alguma. Bora. Isomeria plana.
Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o pentano. E quem é esse? Esse aqui é o 2-metil-butano. Professor, tá claro, eles são compostos completamente diferentes. Legal. São compostos diferentes, até pelo nome. Já dá para perceber, eles podem ser alcanos, mas são completamente diferentes. Meu, será que eles são isômeros? C5, H5, 10, 12. Precisa nem de contar, você lembra da fórmula geral dos alcanos. CnH2n mais 2. Então, esse aqui é o pentano. Meu querido, e esse aqui? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 mais 1, 12. 12 e 5 carbonos. Vem cá, eles são diferentes. Isso quer dizer que as propriedades físicas deles são diferentes, mas possuem a mesma fórmula molecular. Eles vão ser isômeros planos. Só que vão ser classificados como isômeros, porque não tem nenhuma condição de existência de isomeria espacial. É o que a gente vai ver na próxima aula. Quais são as condições de existência? Por exemplo, para ter a condição de existência de isomeria espacial, a primeira coisa de tudo, para ter a isomeria geométrica, tem que ter dupla entre carbonos. Esses dois nem dupla tem. E eu estou comparando dois compostos diferentes. Então, bicho, é plano. Para ser isomeria óptica, tem que ter carbono quiral. Carbono quiral é um carbono que está ligado a 4 ligantes, e esses 4 ligantes têm que ser diferentes. Não tem nada disso aqui. Cara, então é isomeria plana. Plana de quê? Analisa aqui para mim o que eles têm de diferente. Cadeia normal, cadeia o quê? Ramificada. Olha esse aqui de baixo. C3, H6. C, sererê, CC. H2, H2, H2. Também são dois compostos diferentes que apresentam a mesma... São dois compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Esse cara aqui é o propeno e esse aqui é o ciclopropano. Ciclopropano. Beleza? Olha, entre propeno e ciclopropano, o que eles têm de diferente? Tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2. Cadeia aberta, cadeia fechada. Quando percebemos a isomeria em compostos com classificações de cadeias diferentes, essa isomeria plana, onde eu comparo dois compostos, olha a dica. Na isomeria plana, eu estou sempre analisando dois compostos diferentes. Vejo se tem a mesma fórmula molecular. Tem. É isômero. Pentano, isômero de 2-metilbutano. Propeno, isômero do ciclopropano. O que eles têm de diferente, então? Eu vou buscar a classificação justamente no que eles têm de diferente. Tem de diferente o quê? A classificação da cadeia. Então, é isômero, isomeria plana de cadeia. É o primeiro caso de isomeria.
é isomeria de cadeia. Não é um caso difícil de ser detectado. Por quê? Você vai ver, a diferença está na cara, está na cadeia. Legal? A isomeria está na cadeia. Fechou? Alguma dúvida? Alguma dúvida, meus queridos? Tranquilo. Então, vamos. Continuando. Da isomeria de cadeia. Olha essa situação que eu vou colocar aqui para vocês agora. Situação 1. Esse cara é o 3-metil-pentano. E esse aqui é o 2-metil-pentano. Hidrocarboneto com 6 carbonos. C6H1214. Tanto esse quanto esse. Então, veja bem. São compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas eles são diferentes. Estou analisando 2 compostos. Esses 2 têm a mesma fórmula molecular e eles são diferentes. Diferentes no quê? É na classificação da cadeia? Conta para mim. Não, a cadeia aberta, ramificada, saturada, homogênea. Aberta, ramificada, saturada, homogênea. A classificação é igual. Mas aonde é que está diferente? Onde está diferente? Três metil, 2-metil. 3-metil, 2-metil. Na posição. A posição está diferente. Legal? Então, não é mais isomeria de cadeia. Estamos em nosso segundo caso. Isomeria de posição. E quem que está indicando a posição diferente aqui? A posição do radical. Caraca! No próprio nome do composto. Só de ter a posição diferente, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, coeficiente de solubilidade, tudo isso vai ser diferente. Não em água, porque isso aqui não é solúvel em água. Todo hidrocarboneto é o quê? Apolar. Legal? Mas o coeficiente de solubilidade no éter, por exemplo, que é um solvente orgânico. Tá certo? Beleza? Olha o segundo caso que eu vou colocar para vocês. CH3, CH dupla. CH, CH2, CH2, CH3. Fórmula molecular: 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H12. Porque é um alceno. Fórmula molecular dos alcenos, CnH2n. Tudo bem? Nome desse cara. X 1, 2, 2N. E agora esse? CH3, CH2, CH dupla. CH
CH2, CH3. Também, olha só, C6H12. Também é um alceno. Fórmula molecular desse cara. Tem aqui, olha como é fácil de identificar. Esse cara é o X3Eno. O que eu tenho de diferente entre esse composto e esse? Olha só, tá aqui a posição da dupla do EN. A posição do EN. A posição do EN. Ou seja, também é um isômero de posição. Mas posição de quem? Da insaturação. Da insaturação. Então, dois casos de posição. Quando o radical está em posição diferente, quando a insaturação está em uma posição diferente. Se liga nessa. Acabou, professor. Não tem mais caso. Pô, de posição, tem mais uma possibilidade. Cara, quando a gente fala, por exemplo, ó, um propan, um ol. Propan, um ol. Quer dizer que a hidroxila está no carbono 1. Propan, 2ol. O que aconteceu com essa hidroxila? Passou para o carbono 2. Me mostra, professor, eu quero ver isso. Olha aqui. Vou te mostrar. CH3, CH2, CH2, OH. C3, H3, 4, 5, 6, 7, 8, O. E CH3, CH, OH, CH3. É o álcool isopropílico, o que limpa computadores. Nome oficial. Propan 1-ol. E aqui? Propan 2-ol. Repara, esse 1 indica a posição do ol. Quem é o ol? É o grupo funcional. E esse 2 também indica a posição do grupo funcional. Então, gente, quando eu tenho posições diferentes do grupo funcional, eu também tenho a possibilidade da existência de uma isomeria de posição. Então, é assim, ó. Isomeria de posição tem 3 casos que se abrem. O caso da posição diferente dos radicais, o caso da posição diferente das insaturações e o caso dos grupos funcionais.
Legal? E o caso dos grupos funcionais. Quem quiser, tira o print dessa tela, porque é uma tela importante para você. É uma tela importante para você. Dá um minutinho aí que eu estou pegando uma tintazinha vermelhinha. Se bem que a vermelhinha não precisa. Eu acho uma azulzinha, pelo menos. Vamos que vamos, é o que temos. Alguma dúvida na posição? Alguma dúvida na de posição? Tem uma que você vai achar que é posição e não é posição. É posição, mas não é nem de radical, nem de insaturação, nem de grupos funcionais. É a posição diferente do heteroátomo dentro da cadeia. É a posição diferente do heteroátomo dentro da cadeia. Quando o heteroátomo estiver em posição diferente dentro da cadeia, nós vamos ter uma isomeria, que você vai ter tendência a falar que é posição, mas não é, porque para ser posição tem que ser radical, insaturação e grupo o quê? Funcional. Legal? Anotou, printou? Vamos lá. Olha aqui. Quem é esse composto? Esse composto é um éter. É um éter. É um éter de nome. Metóxi. Propano. Fórmula molecular dele. C, 1, 2, 3, 4. H, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Essa é a fórmula molecular dele. Será que ele pode ter um isômero? Opa, e como? Olha só. CH3, CH2, O, CH2, CH3. Esse cara é o etoxi. Etano, ou éter dietílico. Também vai apresentar o quê? Fórmula molecular C4H10O. Se são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Isômeros de quê? Cara, você vai correr uma grande vontade de falar que esse cara é isômero de quê? Posição. Mas ele não é isomeria de posição. Ele não é isomeria de posição. É isomeria do quê, professor? Presta atenção. O que eu tenho aqui? A posição diferente do heteroátomo. O que é o heteroátomo? É o átomo diferente. É o átomo diferente do carbono no meio da cadeia carbônica. Então, quando nós tivermos posição diferenciada do heteroátomo, posição diferente do heteroátomo na cadeia,
Legal? Posição diferente do heteroátomo na cadeia. Nós vamos falar que isso aqui é isomeria de quê? Uma isomeria chamada de compensação. Ou metameria. Posição diferente do heteroátomo na cadeia. Certo? Ou metameria. Um outro exemplo é só com oxigênio? Não, é qualquer heteroátomo. CH3, CH2, CH2, S, CH3. Olha a outra. CH3, S, CH2, S, CH2, CH3. Legal? C4, H10, S. Tanto para um quanto para outro. O que eu tenho de diferente? Poxa, eu tenho de diferente a posição do heteroátomo. Aqui está logo depois do carbono 1, aqui está no meio da cadeia, na posição logo depois do carbono 2. Então, bicho, é a posição diferente do heteroátomo, em isomeria de compensação ou metameria. Estou falando, é só analisar o que esses caras têm de diferente. Vem cá, você lembra do primeiro exemplo que eu te dei? O que era diferente de um e de outro? Um era ácido butanóico, o outro era propanoato de metila. O que era diferente de um para outro? O que era diferente de um para outro? Conta para mim. Olha aqui na lente da verdade e conta para mim. O que é diferente de um para outro? Muito bem. Falando. De diferente de um para outro, eu tenho o quê? Olha, ácido butanóico. Propanoato de metila. Um é ácido, o outro é éster. Tem a mesma fórmula molecular. Onde que está a diferença? Nas funções. Então, bicho, não é nem de cadeia, não é nem de posição, não é nem de compensação. Vai ser a isomeria de função. Porque um é uma função orgânica, outro é outra função orgânica. São duas coisas completamente diferentes, independentes uma da outra. Me mostra, professor, eu quero ver. Tá, te mostro. Olha só. Ácido propanóico. Éster etanoato de metila. A primeira pergunta, será que eles são isômeros? Como é que eu respondo? Vamos ver. São compostos diferentes. Será que eles vão ter a mesma fórmula molecular? C3H6O2. Para esse cara aqui. C3H6O2. Para esse cara aqui. Então, são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Muito bom, massa! Jesus acendeu a luz. Acende a luz. Acendemos a luz.
O que acontece agora? O que eu tenho de diferente para analisar aqui? Aqui é ácido, aqui é éster. Então, olha só. Aqui é ácido carboxílico. E aqui é éster. Então, gente, a diferença está na função. Então, esse aqui é uma isomeria plana de função. E é o primeiro caso da isomeria de função entre um ácido carboxílico e um éster. Quase todos os ácidos carboxílicos podem ter um éster de isômero. Menos qual? Esse cara aqui. Deixa eu colocar de... Vai melhorar agora. Quem é esse cara? É o ácido metanóico. E vem cá, por que ele não pode ter um éster de isômero? Gente, não pode, porque para ser éster tem que ter C, dupla O e carbono aqui para baixo. Ou seja, para ser éster tem que ter a carbonila ligada ao oxigênio, mas o carbono, no mínimo, para ser éster, tem que ser esse cara aqui. C dupla O, CH3. Quem é esse? Esse aqui é o metanoato de metila. É o menor éster que existe. Metanoato de metila. Velho, então o ácido metanóico, metanoato de metila, tem 2 carbonos. Cara, então o ácido metanóico, ele não tem isômero. Aí aparece assim para você. Só um segundo. Aparece assim para você. O ácido metanóico apresenta isomeria de função, um éster com isomeria de função. Primeiro de tudo, se isso acontecer, legal? Se isso acontecer, essa situação é falsa, porque o ácido metanóico, apesar de ser ácido carboxílico, ele não dá chance de ter um isômero de função que é o éster, porque o menor éster tem 2 carbonos. Então, bicho, tem que ter a mesma fórmula molecular. Já quebrei. Não vai ter a mesma fórmula molecular. Sacou a ideia? Tudo bem? Sacou a ideia? Não apresenta a mesma fórmula molecular. Já era. Tá certo? Só vai ter isômero de função a partir do ácido etanóico. Que o ácido etanóico é o nosso vinagre. CH3, C, dupla O, OH. O ácido etanóico, aí sim, a partir dele, eu vou ter isomeria de função, que é o metanoato de metila. Aí pode. Por quê? Qualquer ácido, menos o metanóico, vai ter como isômero um éster. Legal? Tudo bem? Show de bola.
Então, o primeiro caso de isomeria de função é entre ácido e éster. É o primeiro caso. O segundo caso, vamos lá. CH3, CH2, C, dupla O, H. Esse cara é o propanal. O propanal vai ter fórmula molecular C, 1, 2, 3, 5, 6, O. Cara, será que tem outro composto que apresenta essa mesma fórmula molecular? Olha aqui para mim. C, dupla O, CH3. Esse cara aqui é a acetona, conhecido como propanona. É a acetona, conhecida como propanona. Olha esse aqui que legal. Fechou? Olha isso aqui que legal. Tranquilo? Olha, são isômeros. Mas o que eles têm de diferente? A função. Esse cara é um aldeído e esse aqui é uma cetona. Agora eu quero que você preste muita atenção. O segundo caso é sempre entre aldeído e cetona. Todos os aldeídos podem ter uma cetona como isômero de função? Olha, se eu pego esse cara aqui, CH3, C, dupla O, H. Ele é o etanal. O etanal pode ter isomeria. O etanal pode ter isomeria de função para ser uma cetona? Analisa aqui comigo. Para ser uma cetona, tem que ter a carbonila entre carbonos. Esse é o grupo funcional da cetona. Então, a menor cetona existente é a propanona, que tem quantos carbonos? 3. Então, o etanal, que é C2H4O, não tem estrutura suficiente para apresentar uma isomeria de função. Somente aldeídos com 3 ou mais carbonos vão apresentar isomeria de função. Então, atenção, esse cara não tem isomeria de função. Não vai ter isomeria de função. Isomeria de função entre aldeído e cetona somente a partir de compostos com 3 carbonos. Fui claro? E isso é direto, cara. Você vai olhar na estrutura do composto, ele está perguntando, você já vai pá, porque isso é um assunto que muito cai e é fácil. Assunto que muito cai e é fácil. Igual na aula que vem, a gente vai identificar se tem cis, se tem trans, quem é cis, quem é trans, se é polar, ponto de fusão, ponto de ebulição. E a gente vai identificar se tem isômero óptico, quantos ópticos tem naquele composto. Rapidão. É isso que o Enem quer. Que você seja rápido nessa análise, ok? Você vai ser rápido nessa análise. Então, o segundo caso é entre aldeído e cetona. Só que aldeído a partir de 3 carbonos. Tem mais algum caso? Professor, tem sim. O terceiro caso de isomeria de função está aqui. CH3, CH2, OH. É o álcool etílico. C2, H6, O. O álcool etílico, chuchu,
conhecido como etanol, nome oficial. Vai apresentar isomeria de função? Vai. A isomeria de função que a gente conhece entre um álcool e um éter. Éter. Quem é a função éter? A função éter é aquela que tem o oxigênio entre carbonos. Então, olha só. CH3, O, CH3. É o éter dimetílico ou metoximetano. É o éter dimetílico ou metoxietano. Éter dimetílico ou etoxietano. O único álcool que não pode apresentar isomeria é o quê? É o metanol. O metanol só tem um carbono, CH3OH. E ele não vai apresentar um éter, porque para ser éter tem que ter o oxigênio entre carbonos. Então eu preciso, para ter um éter, 2 carbonos ao redor do oxigênio. Coisa que a gente não vai ter. Aqui só tem um carbono. E para ser éter, o menor éter é o metoxietano, ou éter dimetílico. É esse cara. Então, somente a partir de álcool com 2 carbonos, a partir do etanol para cima, é que eu vou ter isomeria de função. Legal? E olha aqui que massa. É entre álcool e éter, né? O que é isso? Isso aqui é um álcool. Hidroxila ligado ao carbono saturado. Álcool. O que é isso aqui agora? É o metoxibenzeno. Ou éter metílico fenílico. Cara, isso aqui é um éter. Apagou-se a luz, assim, pronto. Isso aqui é um éter. Isomeria de função. Mas quando é aromático, olha só que massa. O que é isso? Fenol. Se a gente for ver a fórmula molecular, de todos eles é igual. C6, H5, C6, 7, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, C6, 7, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Fenol. 6, 7 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Então, dentro desse tipo de isomeria, de função, no quesito entre álcool e éter, eu posso ter um rearranjo dos anéis aromáticos, com uma isomeria com um anel aromático. No anel aromático, se tem álcool, éter e fenol. Então, atenção aqui, ó.
C7H8O, C7H8O, C7H8O. Todos são isômeros, mas são com funções diferentes. Álcool, éter e fenol. Anel aromático abre a isomeria entre álcool, entre éter e entre fenol. Dentro do caso, álcool e éter. Captaram a ideia? Sim. Beleza. Se captaram, vamos lá. Olha só. O que a gente tem? Na isomeria de função, o primeiro caso é entre ácido carboxílico e éster. O segundo caso de função entre um aldeído e uma cetona. Aí tem aquelas exceções todas que eu te expliquei. Aqui só a partir de 3 compostos, para dar uma cetona. Aqui só a partir de 2, para dar um éster. E o terceiro caso é entre álcool e éter. Não tem mais caso nenhum. Não tem mais caso nenhum. Eu preciso de mais 10 minutos hoje, ok? Não tem mais caso nenhum. Eu tenho esses 3 casos. Você fala que você é entre um éster e um anidrido. Não existe, velho. Acabou. Esquece. São esses 3 casos. Do jeito que eu te expliquei. Beleza? Vamos em frente. Alguma dúvida na difunção? A difunção é rápido. Bateu o olho, função diferente, contra os elementos e pronto, coloca. Legal? Beleza? Dentro da isomeria plana, a difunção, a metameria e a tautomeria são as que mais são cobradas de vocês no Enem. A difunção, a metameria e a tautomeria, que nós vamos ver agora. A tautomeria é um rearranjo. É tipo, eu e eu mesmo. Eu de dia sou Maria, de noite sou João. Ou vice-versa. Mas eu sou eu. Só que de manhã eu tenho uma personalidade, à noite eu tenho outra. E vivo nesse equilíbrio. Vou para lá e vou para cá. Vou para lá e vou para cá. Sou Maria, sou João. Sou Maria, sou João. Sou Maria, sou João. E é isso. É essa coisa doida. Em um equilíbrio químico. Onde eu me transformo e sou transformado. Vou e volto, vou e volto. Então, eu sou a mesma coisa. Só que de dia sou Maria, de noite sou João. Como isso, professor? Tá. Não é de função, porque de função eu só tenho esses 3 casos. Mas olha só. Vou pegar aqui uma cetona. C-H-H-H. C-O-C-H-H-H. Essa cetona, que é a propanona, vai acontecer uma coisinha aqui com ela. Olha só. Tá aí a propanona, bonitona. Certo? Vai acontecer uma coisinha aqui com ela. Qual coisinha? Qual coisinha que eu não consigo entender? Qual coisinha é essa que a gente vai pegar? Acompanhe. C dupla O. Quem é mais eletronegativo entre carbono e oxigênio, por favor? O oxigênio. Isso quer dizer
que ele vai conseguir passar mais tempo com essa nuvem eletrônica do que o carbono. Então, olha só o que acontece. Aqui é uma ligação sigma, uma pi. Ele vai conseguir atrair essa ligação pi para ele. Então, olha só. Vou te explicar isso como você não deve ter visto ainda. Esse oxigênio que subiu a ligação π, os elétrons ficam para ele, porque o oxigênio é eletronegativo. E esse carbono aqui vai ficar o quê? Um carbono positivo, querendo uma ligação. Esse oxigênio é tão negativo que ele consegue atrair um dos hidrogênios vizinhos dele. Então, esse hidrogênio vai embora e vem para cá. Mas vai embora na forma de H+, deixando essa ligação aqui. Então, olha. Esse O+, entrou para, saiu daqui e ele veio parar onde? Aqui. Legal? Deixando esse carbono com esse par de elétrons negativo e esse carbono aqui positivo, querendo ligação. O que vai acontecer agora no passo 3? Bicho, essa ligação cai. Esse cara está faltando uma ligação, eu tenho uma ligação, eu tenho elétrons, eu estou positivo, eu estou negativo, caiu. O que forma no fim da história? C, H, H, dupla. C, OH, C, H, H, H. A propanona virou pro PEN 2-ol. Então, eu tinha aqui no início, a gente tinha aqui no início uma cetona. E agora aqui eu tenho hidroxila ligado no carbono com dupla. É o quê? Um enol. E isso aqui fica nesse equilíbrio constante. Vai para lá e vem para cá. Vai para lá e vem passando por essas etapas. Sobe a dupla, rouba o hidrogênio, cai a ligação. Então, subiu a dupla, fiquei negativo. Roubei o hidrogênio de qualquer um dos lados, mas eu roubei hidrogênio do carbono vizinho. Virei hidroxila. Terceiro, esse carbono ficou faltando uma ligação, eu tenho uma ligação sobrando sem ligante. Pá, caiu. Formei um enol. E eu fico nesse equilíbrio. Professor. Oi. Vai ficar sempre assim? Nesse equilíbrio? Não muda? Não muda. Obrigada. De dia Maria, de noite é João. 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 Equilíbrio ceto-enólico. O aldeído vira enol e o enol vira aldeído nesse sentido. VAP, 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 VAP. É um equilíbrio chamado ceto-enólico. Sou eu mesmo tendo o comportamento de aldeído e enol. Aldeído e enol. Aldeído e enol. Poxa, professor, mas então é uma isomeria de função. Não. Isomeria de função é entre aldeído, entre cetona e aldeído. Cetona e aldeído. É o segundo caso. Agora, quando for cetona e enol, a relação não são dois compostos diferentes aqui. É o mesmo composto, é o mesmo cara que de dia se comporta como uma coisa e à noite outra coisa. Então, eu composto,
Sou aldeído e, ao mesmo tempo, sou enol. Eu sou dois compostos diferentes. Eu estou em um equilíbrio cetoenólico, nesse caso aqui, que é entre cetona e enol. Beleza? Conseguiu compreender? Eu sou uma cetona e, ao mesmo tempo, eu, cetona, também sou um enol. Sou dois compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. C3H6O. Eu, ao mesmo tempo, sou dois compostos diferentes. Legal? Não é função. Porque a isomeria de função de uma cetona vai ser um outro composto diferente, que não é ele se transformando. A chave aqui é a cetona se transforma em enol e o enol se transforma em cetona. A cetona não se transforma em aldeído. Cetona e aldeído. Dois compostos diferentes. Mas aqui a chave é a cetona vira enol. O enol vira cetona. Equilíbrio cetoenólico. Tudo bem? Pegaram a ideia? Isso é importante. Fechou? Sim. Sou eu mesmo virando eu, cetona, virando enol, enol vira cetona. Cetona, enol vira cetona. Cara, isso é chamado de isomeria de plana, chamada de tautomeria. De tautomeria. E é aqui que nego se confunde, falando que é isomeria de função. Não, cetona virando enol e enol virando cetona, legal? É tautomeria. E presta atenção, a hidroxila vem da carbonila. A carbonila está entre o quê? Carbonos. Então, a hidroxila vai estar no meio da cadeia carbônica. Legal? Bem onde era a carbonila. Fechou? Acetona, propen-2-ol. Fechou? A propanona, propen-2-ol. Por que eu estou falando isso? Porque tem um caso onde a gente forma um enol, mas esse enol, o ol, vai estar na posição 1. Olha só. E a tautomeria, do mesmo jeito. Que função orgânica é essa? Muito bem, é um aldeído, C-OH. Esse cara é o propanol, ou propanal. O que acontece aqui? É a mesma coisa. Sobe a ligação π, você fica negativo, você puxa o hidrogênio do carbono do lado para você, formando a hidroxila, e, por fim, o que acontece? Essa ligação cai. 3, 1. E aqui o passo 2. Então, aqui, ó. Subiu, puxou, caiu. Subiu, puxou, caiu. Isso é o que acontece no dupla O. Subiu a ligação π, fiquei negativo.
Puxou. Puxou quem? Puxou o H+. Caiu. Caiu quem? Caiu a ligação. Aquele mecanismo todo, simplifiquei aqui. Então, o que vai acontecer? Vai aqui, ó. C, H, aqui eu não mexi. Caiu. C, dupla. C, veio. OH. E aqui H. Quem que é esse cara? É o propênio 1-ol. E o que acontece? Esse enol, isso aqui é um aldeído. Esse aldeído e esse enol ficam em equilíbrio constante. O aldeído vira enol, assim como o enol vira aldeído. O tempo inteiro. Não são dois compostos diferentes. Maria e João, mas não deixa de ser eu mesmo. Ó. Eu sendo eu mesmo, e vice-versa. Legal? Propanol, propênio-ol. Propanol, propênio-ol. Qual que era aquele outro? Era a propanona virou propém 2-ol. Por que 2-ol? Porque estava no meio da cadeia. O dupla O estava aqui no meio da cadeia, lembra? Então, subiu, puxou, caiu. Onde ficou o OH do enol? Ficou no meio. Então, é o seguinte, propênio-mol só pode ser tautômero de um aldeído, enquanto que o propém 2-ol só pode ser tautômero de uma cetona. Professor, por que quando é aldeído não tem a hidroxila no meio da cadeia? Qual é a posição do grupo funcional? Eu não começo a numerar da extremidade do grupo funcional? Grupo funcional do aldeído, que é a aldoxila, C-OH, sempre vai ficar em uma das extremidades. Então, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse é o carbono 3. Então, do enol dentro do equilíbrio cetona. Vai ficar no meio da cadeia. Estiver na posição, apareceu um nome para você, 1-ol. Em 1-ol. Se é na posição 1, eu sempre estou vindo de um equilíbrio partindo de um aldeído. Se vem na posição 2, 3, 4, ou seja, no meio da cadeia, eu estou partindo de um equilíbrio com a cetona. Eita, virou. Essa eu quero ver. Virou do nada. Fecha o olho aí para não ficar tonto. Pronto, pode abrir o olho. Ok? Então, sempre da posição 1 vem do aldeído, do equilíbrio com o aldeído, do equilíbrio aldo-enólico. Se tiver no meio da cadeia, posição 2, 3, 4, 5, sei lá qual posição, mas no meio da cadeia, quer dizer que veio do equilíbrio ceto-enólico. Que tipo de isomeria é essa? Isomeria plana chamada de tautomeria. Ok? Então, vamos lá. A tautomeria
pode vir no equilíbrio entre uma cetona, equilíbrio ceto-enólico, enol. Aí a hidroxila vai estar no meio da cadeia. Indo um aldeído, em um equilíbrio, ele mesmo se transforma em um enol. Ah, é função? Não, porque função eu comparo um e outro. Tem função entre cetona e aldeído. Legal? Mas a própria cetona se transforma em enol e enol vira cetona. Aldeído vira enol, enol vira cetona. Aldeído vira enol, enol vira aldeído. Aldoenólico. Isso aqui é tautomeria. Legal? Tudo bem? Então, eu tenho esses dois. Isso é isomeria plana e eu vou estar mandando para vocês amanhã de manhã cedinho uma lista que eu já tenho pronta para vocês treinarem isomeria plana. Beleza? Ok. Alguma dúvida sobre a aula de hoje que eu posso te ajudar? Vimos toda a isomeria plana. Foi num tiro. E na sexta de manhã se organiza para estar presente, porque a gente vai ver a geométrica e a óptica também. E reserva sábado para mim. Beleza? Tudo bem, pessoas? Tranquilo, professor. Alguma dúvida que eu possa ajudá-los? Ana, Bia, Gabriela, Isa, Pedro e Vitor. Alguma dúvida? Eu tenho. Oi, Ana. Tranquila? Então, quero agradecer demais a presença de vocês. Vocês são guerreiros. Vocês estão comprometidos. Vocês querem algo mais. Sucesso demais para vocês. Estamos juntos. Amanhã tem mais. Amanhã tem aula de matemática, e depois tem física. Na sexta tem mais coisas. E na sexta temos coisas de química, inclusive.